Já faz 2 anos que vim cá, não faço ideia, já não sei bem o tempo vai passando. Entretanto, queria agradecer o vosso convite. Foi sempre com alegria que o recebi. Também dizer-vos que para nós também realmente o tempo vai passando. Entretanto, a Doris, que é a minha esposa, está há um mês, se Deus quiser, ter o bebê. Nós, entretanto, vamos ter a nossa primeira filha. Está a correr tudo bem. Também aproveito para mandar cumprimentos da Madalena, que eu sei que, aliás, ligaram-me e disseram-me assim: poças, eu só me lembro do teu avô. Pois, é verdade, acredito plenamente. Entretanto, somos alguns e, graças a Deus, continuamos a poder servir também na Madalena, que é onde estamos. E então eu queria partilhar convosco esta tarde acerca de algo que tem falado particularmente ao meu coração. E vamos começar por ler um excerto da palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 3, versículos 1 até 12. E este é um texto que é relevante e vai servir de introdução para aquilo que gostava que pudéssemos meditar esta tarde. E diz o seguinte, então, Mateus 3, os primeiros 12 versículos. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Este texto apresenta-nos uma pessoa que é muito importante na palavra de Deus. Aliás, uma pessoa que é tão importante que a palavra descreve como sendo o maior na terra. E vamos deixar Jesus fora desta equação. João Batista era um homem com um destaque tremendo na palavra de Deus. Houve um período de cerca de 400 anos, quando nós vemos o Velho Testamento acabar, até que aparece novamente um profeta. E esse profeta é João Batista, este homem de quem nós lemos agora. E este homem foi tão importante no percurso de Jesus, porque a palavra diz-nos que ele teve a tarefa de preparar aquele que seria o caminho para que Jesus viesse. Ele anunciava arrependimento e a necessidade de arrependimento. E o batismo de João, assim como é descrito, era exatamente acerca disso, de um reconhecimento de que era preciso haver arrependimento, que era preciso haver uma consciência do erro e consequente mudança de atitude. João Batista foi chamado para apontar para o pecado e mostrar que o caminho do pecado tinha consequências mortais eternas. Sim, porque há muitos que acreditam que a morte é apenas uma consequência finita e que, pronto, está feito. Mas João vinha apresentando o pecado como algo que tinha consequências muito mais graves. E eu acho que este texto, escrito por Mateus, é muito interessante e eu queria que nós olhássemos para isto que acabamos de ler como uma espécie de prólogo. O prólogo é o pequeno texto que normalmente aparece no início dos livros e que nos dá um pequeno contexto para a história que vem. É uma história que antecede a própria história. Eu queria que olhássemos para o que acabamos de ler como um pequeno prólogo, uma pequena introdução para aquilo que vamos meditar esta tarde no Sermão da Montanha.
notem que João anuncia o arrependimento porque há um tempo em que Jesus vai chegar e esse tempo está cada vez mais próximo. Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério e nós vemos que João está a preparar o seu caminho, ok? E João, se pensarem, tinha uma mensagem que era muito pouco agradável de ouvir. Nós, a esta distância, conhecendo a história, somos capazes de nos distanciar um bocado desse sentimento. Só que uma mensagem que implica reconhecimento de que nós não estamos bem, aliás, mais do que não estamos bem, estamos mal, porque nós somos capazes de mascarar muito bem os nossos sentimentos. É muito diferente dizer, eu não estou bem, de eu estou mal. Sabem, dói menos dizer, não estou muito bem. É muito mais duro para com o nosso interior dizer, o meu caminho não está certo. E a mensagem de quem prega arrependimento geralmente é dura de ouvir, mesmo que seja dita com palavras doces. Porque essa mensagem implica um reconhecimento pessoal, como vos disse. Implica uma contenda com a nossa própria alma. Aquilo que João pregava confrontava o interior da alma de quem ouvia. Aliás, a palavra diz-nos em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A mensagem de João era dura, só que era a mensagem de Deus. E vejam o que a palavra diz de forma taxativa, clara, sem dúvida, que faz a palavra de Deus. É apta para discernir os nossos pensamentos e para nos incomodar de forma tal que até é capaz de dividir a nossa alma, o nosso mais profundo ser. Então, neste cenário, nós conseguimos perceber que as pessoas iam ter com João, ok? Iam ao seu encontro para serem batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados, diz-nos o texto no versículo 6. No entanto, ele dirige-se para um grupo específico de pessoas. Nós vemos este anúncio, nós percebemos o contexto, mas vemos que a interação que João tem, para além de anunciar o pecado, é para com um grupo de pessoas muito específica. Para um grupo de pessoas que era capaz de cumprir rituais religiosos como ninguém. Os fariseus. Ok? E as palavras que João Batista usa para com eles são duríssimas. E diz-nos o texto, então nos versículos 7 a 10, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João está a dizer a estas pessoas que elas não estavam minimamente preocupadas, nem preparadas para compreender a chegada do reino dos céus. Porque essa era a tarefa de João, era preparar a chegada daquele que vinha a anunciar isso mesmo. E ele está-lhes a dizer, vocês não estão preparados para a mensagem que eu estou a dizer. Eles não estavam preparados para perceber arrependimento. A única coisa que eles estavam preparados para saber era fazer aquilo que era suposto, que era visível aos olhos dos outros, porque nisso eles eram mestres. E reparem, não tenham dúvidas, eles eram de facto mestres em conhecimento. Estes eram aqueles que conheciam as Escrituras, o Velho Testamento, a Torá. Eles eram quem conhecia bem a lei. Eles conheciam a história de Deus. Só que João avisa-os com muita seriedade, dizendo-lhes que o facto de eles serem povo de Deus, porque eram judeus, o povo eleito, não era garantia de relação com Deus. Muito menos era garantia de uma relação com Deus ao ponto de eles perceberem o que estava na essência do seu coração. E então, é no seguimento desta mensagem, ok, que nós vemos começar o ministério de Jesus. O próprio Jesus acaba por ser batizado por João e segue-se um ministério terreno tremendo. E eu diria que um ponto
inequívoco de ensino doutrinário para nós é o Sermão da Montanha, como assim o designamos. E eu vou-vos fazer uma pergunta. Tenho um bocadinho de batota, porque eu ainda não vos dei contexto para a frente, mas eu vou-vos fazer uma pequena pergunta. Não vos estou a dar contexto prévio, mas o que me diriam acerca destas ações? Se são boas ou são más? E lembrem-se, só estamos a falar de ações. Dar ofertas aos necessitados é bom? Orar é bom? Jejuar é bom? São estas ações desejáveis, esperadas de nós? Diria que, e talvez perdoem-me a honestidade, infelizmente o jejum caiu em desuso no nosso meio. Mas diria que nenhum de nós ousa dizer de forma taxativa que é errado qualquer uma destas ações. Mas lembrem-se como João preparou o caminho de Jesus e as palavras que acabamos de ler. No Sermão do Monte, Jesus aborda inúmeras questões. Okay? O Sermão do Monte tem muito ensino para nós, mas eu queria que esta tarde, e este será o centro da nossa mensagem, que olhássemos para o início do capítulo 6 de Mateus. Ok? E vamos ler então Mateus 6 e vamos começar logo no primeiro versículo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Jesus fala primeiro sobre ofertar, sobre ajudar, sobre dar. E seguimos no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus falou então sobre oração. E os últimos 3 versículos, 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Jesus fala então sobre jejuar. É um trecho talvez um pouquinho mais longo, mas aborda 3 questões muito práticas da vida espiritual, que eu creio que de facto devem fazer parte da vida dos filhos de Deus. Não se enganem, eu não vou dizer o contrário hoje. Só que apesar disso, Jesus diz de forma ousada, Jesus diz corajosamente, que estas ações se podem tornar em algo mau. E isso deve ser de análise profunda para nós. Eu perguntei-vos e todos me disseram: ofertar é mau, orar é mau, jejuar é mau. Porém, Jesus fez questão de dizer: qualquer uma destas coisas pode tornar-se má. Quando Jesus fala sobre ofertar, ele alerta para o perigo iminente de tornarmos algo que em si mesmo aponta para altruísmo, aponta para misericórdia, aponta para olhar para o cuidado com o outro,
e invertermos essa ideia e tornarmos essa ação em algo que se reflete em glória pessoal e egocentrismo. O contrário daquilo que a ação em si mesmo devia valer. Reparem, uma ação que devia ser sobre os outros facilmente se torna sobre autoglorificação. Por isso Jesus faz questão de dizer: não precisas de sinalizar ao som de trombeta, nem fazendo um grande espalhafato, dizendo: olha para mim que dou tanto, olha para mim que estou a dar. Mas olhem uma coisa curiosa acerca disso. Nós podemos olhar para esta questão de duas formas. Se pensarem comigo, quando nós ofertamos o que quer que seja e suprimos a necessidade de alguém, essa pessoa é sempre abençoada. Já pensaram nisso? Independentemente do coração com que nós o fizemos. Porque o nosso Deus é tremendo. Até quando nós somos fracos, as nossas ações podem ser usadas para bênção para outros. Mas para nós pode não ser verdade. Porque o nosso galardão, esse já está dado, diz-nos a palavra. Porque nós podemos dar, podemos suprir as necessidades todas que alguém tenha. E ainda assim estamos a fazer disso uma ação errada no que a nós mesmos diz respeito. No que a bênção que isso nos pode trazer, no que ao galardão que nos está reservado diz respeito. Porque podemos fazê-lo pensando não em misericórdia, não em altruísmo, não em oferta, lembrando que tanto recebemos de Deus que só temos para dar, mas sim dizendo: olha para mim que tanto posso dar. E de repente uma ação que todos dizemos: é suposto eu dar. Jesus diz: teu pai já sabe. Teu pai já sabe de que estás à espera. E Jesus fala sobre orar a seguir. E aqui ainda seria mais difícil vocês dizerem que orar poderia estar errado. Só que Jesus continua a falar acerca do perigo do ego e da autoglorificação. A oração facilmente pode tornar-se num discurso público que procura demonstração de eloquência. E lamento dizer-vos, isso acontece no nosso meio. Se calhar depois não me convidam mais. Mas eu também já cresci na igreja. Eu também já passei. E quantas vezes, se calhar, nós já ouvimos orar com mais preocupação acerca da qualidade das palavras com que falamos do que acerca daquilo que realmente estamos a dizer. E facilmente tornarmos oração sobre algo que os outros querem ouvir ou que nós queremos que os outros ouçam. E sabem o que é isso? O perigo do ego e da autoglorificação. Porque existe, e foi Jesus que o disse. É muito fácil nós tornarmos-nos arrogantes a orar. No conteúdo, na forma também. Porque facilmente podemos querer ser ouvidos. Não há nada de errado na oração pública em igreja. Nada. Eu não vou dizer isso. Não digam que o Luís veio da Madalena dizer isto. Nós também temos reunião de oração à terça-feira. E oramos nas reuniões, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Nem é isso que Jesus está a tratar. O que Jesus está a tratar é o perigo do coração. Que facilmente enganoso, dizia Jeremias. Mais do que todas as coisas. Perverso. E Jesus está a dizer: orar é com humildade e com cuidado, sabem? Com o cuidado de percebermos que estamos a quebrantar-nos perante o Deus soberano. E por isso aparece um modelo de oração que o mundo repete às vezes como penitência. O mundo repete como penitência, mas que para nós pode ser repetido ipsis verbis, tal e qual como foi ensinado, e não há nada de errado com isso. Mas Jesus está-nos a querer ensinar algo acerca da oração. Então ele diz: não é preciso repetirmos demasiado à espera que sejam as nossas repetições que nos levam a algum lado. O que Jesus está a dizer é que a nossa oração, e nós aprendemos isso com o Pai Nosso, como vulgarmente lhe chamamos, o que nós aprendemos é que essa oração retira o ónus, retira o peso de nós e coloca o peso em quem Deus é. Reparem comigo, a oração do Pai Nosso começa por lembrar que nós desejamos que o nome de Deus seja santificado. E às vezes nós dizemos imensas palavras, caras, muitas palavras que vêm do igrejês. Dizemos na igreja e poucas vezes pensamos no seu significado. O nome de Deus é separado de todo o nome. O nome de Deus não é igual ao nosso. E nós, quando oramos, começamos por dizer: este é o Deus a quem eu me dirijo e este Deus não é igual a mais ninguém. E o seu nome é para ser reverenciado. E a oração começa por retirar o peso sobre quem nós somos e colocar o peso em quem Deus é.
E depois diz, eu desejo que a vontade de Deus seja feita aqui conforme já é feita nos céus. E depois diz, a provisão de facto vem de Deus e não da nossa capacidade. Por isso, o texto nos ensina, dá-nos o pão nosso de cada dia. Porque não vem da nossa habilidade. Corremos o risco de achar que vem. Porque afinal nós até trabalhamos, nós até nos mexemos. Mas se hoje acordamos, e eu digo isto muitas vezes quando prego, vocês estão habituados a acordar porque todos os dias acordaram até hoje. Não é? E achamos que isso é garantia. Mas não é. E se hoje fazemos, se hoje temos, se hoje podemos ambicionar, porque também é bom que o possamos fazer, é porque Deus permitiu. E por isso reconhecemos que a provisão vem de Deus. E depois reconhecemos as nossas falhas e necessidade de perdão. Ao mesmo tempo que dizemos que temos que estar disponíveis para perdoar. E reparem que o peso nunca está em nós. Está em quem Deus é. E por fim diz que é necessário ter ajuda para vencer a tentação. Porque se nos armarmos em fortes, posso-vos dizer o que é que vai acontecer. Vamos cair. Não esperem para testar se são fortes, porque facilmente se vão aperceber de que não são. Não somos. E por isso a oração termina com uma grande redundância de todas estas ideias. Teu é o reino, teu é o poder, é tudo teu, sempre. Amém. Quando a oração se torna um lugar de presunção, só mostra que estamos longe de Deus. Às vezes nós oramos e parece que estamos a ensinar a Deus a palavra. Pode ser que Ele não conheça. Se a gente disser onde está a referência, pode ser que às vezes esqueceu-se que estava em Hebreus. Sabem? Às vezes parece que estamos a ensinar a Deus a palavra. E a oração não é sobre o que os outros precisam de ouvir. É sobre aquilo que Deus quer que nós lhe entreguemos. A nossa gratidão, a nossa reverência, a nossa necessidade. Por fim, Jesus fala de jejuar. E em quanto desuso está o jejum? O jejum em si mesmo não vale de nada. Se quiserem emagrecer, talvez. O jejum visa a aproximação de Deus. É um ato que demonstra que nós estamos disponíveis para abdicar daquilo que parece mais importante para estar mais próximo de Deus. E sabem, para nós é importante alimentar-nos. Se disserem o contrário, vão morrer. Ok? Precisam de comer, precisam de beber. Mas o que a palavra de Deus nos ensina em relação ao jejum, e esse é o exemplo demonstrado por tantos, é que quando era preciso estar próximo de Deus, quando era preciso tomar uma decisão importante, quando queríamos de facto buscar Deus, nem a comida era assim tão importante. O jejum em si mesmo não significa nada, se no coração não estiver no sítio certo. E é acerca disso que Jesus fala novamente. Alguns jejuavam e apareciam assim, sabe? Já não como há 3 dias. Para estar próximo de Deus, sabem? Jesus diz, olha, ninguém precisa de saber que tu jejuas. Lava a cara, parece normal. Porque o galardão é o teu pai que te dá quando o fazes em oculto. Não são os homens que te vão dar esse galardão. Jesus volta a falar do perigo de querermos mostrar o que fazemos aos homens. Estando longe do intuito real que uma ação deve ter. Sabem, estas 3 ações têm um versículo comum, têm um denominador comum na sua conclusão. O primeiro é Mateus 6,4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente, diz Jesus em relação às ofertas. E no versículo 6, em relação à oração, diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E por fim, em relação ao jejum, da mesma forma, no versículo 18, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em oculto, e teu pai, que vê em oculto, te recompensará. E então nós percebemos que Jesus está a dizer que Deus vê o que nós fazemos em oculto. Também vê o que nós fazemos em público. E as duas coisas podem estar completamente separadas naquele que é o coração que Deus quer. As palavras de Jesus, eu acho que nos obrigam a uma autocrítica muito, muito, muito profunda. E dolorosa até.
Porque quão duro é nós termos que dizer que se calhar às vezes não oramos como Deus quer. Nem damos oferta como Deus quer. Muito menos jejuamos como Deus quer. Vou-vos dizer uma coisa que vos pode chocar. Podemos fazer todas as ações certas e estar profundamente errados. Sabem quem é que ensinou isto? Jesus. Podemos fazer todas as ações certas e estar profundamente errados. Podíamos chegar aqui esta tarde, cantar, louvar, pôr as nossas mãos no ar, ofertar, como foi feito, ouvir a palavra, pregar, como eu estou a fazer, e estarmos a fazer tudo isto de forma errada. E sabem o que diz Jesus acerca disso? O teu Pai, que vem ao culto, já sabe, já recebeste o teu galardão por isso. As palavras de Jesus lembram-me de algo. Deus sabe sempre qual é a intenção do coração e valoriza profundamente isso. Deus valoriza a intenção com que nós fazemos as coisas, não só as más, também as boas. É fácil nós querermos lembrar isto para as ações más. Deus tem tanta misericórdia para com o nosso pecado. Ele conhece a nossa luta quando nós pecamos e não queremos. Paulo expressa isso de forma clara. Quando aos Romanos diz: miserável homem que eu sou, aquilo que quero fazer e que é bom não faço, já o mal, isso sai fácil. E graças a Deus pela sua misericórdia, porque conhece quando de facto o nosso coração até quer, mas a nossa carne fraqueja. Mas isto também é verdade quando fazemos coisas boas com o coração errado. E isso é mais difícil de analisar, porque obriga-nos a uma honestidade que dói. Então, eu faço das palavras de Davi a minha oração. No Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este homem que escreveu isto foi dito como alguém que tinha um coração segundo Deus. Ele falhou pesadamente. Mas sabem porque é que ele teve esse carinho e destaque por parte de Deus? Porque esta era a oração da sua vida. Olha para o meu coração e vê se alguma coisa está mal. E faz-me andar no caminho certo. Nas palavras de um amigo meu, Jonatas Figueiredo, quando acaba de pregar, muitas vezes diz: Deus vos... As pessoas estão à espera de ouvir o quê? Deus vos incomode. Porque se Deus vos incomodar com a sua palavra, estarão muito mais perto do seu coração. Que Deus vos abençoe certamente, mas que Deus vos incomode pela sua palavra. Porque precisamos de provar os nossos corações.